Para analisar mais o momento da guerra no Oriente Médio, nosso convidado agora é o doutor em Relações Internacionais, professor Igor Lucena. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. O professor, é possível fazer uma análise nesse momento? O que vai ser mais preponderante, o que vai ditar o tempo desse conflito envolvendo esses atores? A gente vem falando, obviamente, de Israel, o Líbano e também o Irã. E Israel já ameaçou o Irã, dizendo que se o Irã responder ao ataque já feito por Israel, o que vai ser mais primordial nesse momento para a gente ter alguma dimensão de quanto isso pode durar? Tiago, existem 3 pontos fundamentais que nós temos que fazer uma análise. O primeiro é o fato de que o Hamas está extremamente debilitado, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, e ao mesmo tempo o Hezbollah perdeu seus líderes e está totalmente sem comando, mostrando a incapacidade de revidar os ataques de Israel. Esse momento, muitos israelenses entendem como pivotal e muito difícil de acontecer novamente na história. Então, o governo israelense está dividido entre fazer um contra-ataque tático que possa fazer um impacto em bases militares ou realizar um grande ataque em escala, da seguinte visão: se agora o Hamas e o Hezbollah, braços diretos do Irã, estão sem capacidade operacional, por que não avançar diretamente com o Irã, destruir suas capacidades de laboratórios nucleares, destruir sua infraestrutura e tentar colocar o máximo de dano? Agora, o grande questionamento é esse: qual vai ser o tipo de reação que Israel vai ter no contra-ataque e como os americanos, que já disseram que vão coordenar essa resposta conjuntamente, vão fazer? Esses são os pontos principais. O que vai sair de Israel e dos Estados Unidos? Que tipo de reação vai ditar se esse conflito vai se expandir para o resto do Oriente Médio ou se nós vamos assistir apenas uma resposta pontual. Eu acredito que, pelo menos hoje, haverá um conflito cada vez maior. A visão israelense é que agora é muito possível avançar de uma maneira muito forte contra os iranianos, e isso é muito importante. E, professor Igor, é possível dimensionar até que ponto o Hezbollah foi já atingido? Obviamente o líder já morreu, enfim, outros integrantes do grupo também estão combalidos. É possível fazer alguma dimensão disso? E se isso realmente, se o grupo está sendo atacado, está sendo atingido, se isso é possível a gente fazer uma avaliação de que o grupo possa até mesmo se enfraquecer muito, não ter mais poderio? O que pode acontecer, professor? O Hezbollah, neste exato momento, está sem sua grande liderança, seus grandes líderes. Obviamente, já existe um trabalho de cadeia de comando para formar novos líderes. Quando a gente pensa em armamentos, o Hezbollah tem aproximadamente 100 mil homens, tem equipamentos da Coreia do Norte, mísseis, existem tanques russos, ainda alguns da época da União Soviética, que estão em poder do Hezbollah. E o ataque que nós estamos vendo nessa noite, principalmente o avanço de tropas territoriais, é para dizimar essas estruturas. A ideia do governo de Israel é fazer com que o Hezbollah fique tão inoperante como está acontecendo, como aconteceu na faixa de Gaza. Não é uma situação simples. Obviamente, o Líbano é um Estado soberano, que existe também outras forças políticas que são contra o poder político e militar que o Hezbollah tem. Então, existe também uma situação muito diferente. Agora, a gente não tem como fazer uma análise clara e direta quanto tempo isso vai durar. Provavelmente, o sul do Líbano deve ser totalmente infligido para que o norte de Israel não volte a sofrer ataques. O ponto principal, também é importante dizer, que essa campanha contra o Hezbollah, ela é aprovada por 70% a 80% dos israelenses. Netanyahu, que estava em uma situação extremamente difícil politicamente, agora volta com força, é quase como se fosse um renascimento político. E como o governo de Joe Biden não consegue, é uma espécie de pato manco, não consegue infligir nenhum tipo de contenção naquela região, Netanyahu utiliza isso e vai sim se ver a possibilidade de utilizar até ataques contra o Irã para tentar fazer sua força política melhorar também internamente. Então é uma questão
de política externa, defesa e também de política interna nos próximos dias. Professor Igor, vou chamar os comentaristas, Dora Kramer. Ô Dora, antes de você fazer a sua pergunta para o professor Igor, sei que você queria falar sobre a ONU, como o Cristiano já fez o comentário. A ONU, mais uma vez, sendo criticada pelos responsáveis, vamos dizer assim, pelo conflito nesse momento. Dora. O Conselho, sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU hoje, que estava ali todo mundo vestido para a guerra. Estava o Guterres pedindo, fazendo depois de ser admoestado por Israel, condenou o Irã, fez um apelo inútil ao cessar-fogo e tanto Israel quanto o Irã, nos seus pronunciamentos, estavam vestidos para a guerra. Era isso. Não sei se o professor concorda, mas eu não quero gastar essa pergunta, professor, porque eu tenho várias dúvidas. Pode perguntar, Dora. Posso ir? Claro. Bom, olha só, essa declaração do presidente Joe Biden, quando ele fala os Estados Unidos não apoiarão ataques a instalações nucleares do Irã, o que ele quer dizer exatamente? Além do óbvio, não apoiarão, mas qual é o risco que ele está vendo? Onde é que ele está mirando com esse tipo de declaração? De declaração. Primeiro, Dora, boa noite. Esse ponto da declaração do Joe Biden tem duas vertentes. O primeiro é o fato de que o que há de mais caro, de mais relevante para o Irã é esse projeto nuclear dele. Eles acreditam que, se forem destruídos, o Irã pode entrar em um total colapso do ponto de vista de radicalismo e se tornar definitivamente um Estado terrorista. Esse é um risco que pode ocorrer para o governo americano, e eles imaginam que isso pode detonar uma nova guerra ao terror. Entretanto, esse também pode ser o ponto mais frágil do governo iraniano. A visão, principalmente de Donald Trump, é que o Irã não poderia ter feito o acordo nuclear, principalmente negociado com os europeus, com o risco de que em breve teria o uso de uma arma atômica. E o outro ponto também seria esse. Existe uma possibilidade de que, se as primeiras usinas ou locais de enriquecimento de urânio forem destruídos, podem haver outros que já estejam próximos à utilização de uma bomba atômica. Então, isso é um grande questionamento que ainda não é colocado na mesa sobre a capacidade real dos iranianos de utilizar, se não uma arma atômica, mas o que a gente chama de arma suja, né? Uma arma com potencial de destruição, mas que utilize plutônio ou outros equipamentos nucleares capazes de infligir um grande dano em alguma região do Oriente Médio, transformando isso em mais radicalismo. Agora, eu acho que os iranianos também têm um outro medo, a destruição das suas infraestruturas, portos, aeroportos, locais de energia elétrica, grandes empresas nacionais, e isso pode fazer com que desestabilize todo o regime. Lembrando, o regime está passando por uma transição difícil e que o regime dos ayatolás não está passando por uma unanimidade. Sim. Então, o conflito direto com o Ocidente pode sim ser uma situação extremamente difícil, até mesmo para o líder supremo. Dora, mais uma. Eu vou. Olha só, todo mundo diz, eu vejo o noticiário, acompanho as coisas, assim, olha, nós não estamos numa guerra aberta e a coisa pegando fogo, né? Só para a gente entender, professor, o que é na arte da guerra, digamos assim, nesse ambiente, quando é que se configura e o que precisa acontecer para que o estado de guerra se explicite, nesse caso específico? Quando a gente fala do estado de guerra, Dora, da maneira clássica e tradicional, é quando um chefe de estado ou um líder seja líder de governo ou de estado, ele declara abertamente para a população ou para os meios de comunicação que está em guerra com o outro. Isso é uma maneira meio que protocolar, e a gente viu isso durante todas as guerras que nós assistimos. Agora, do ponto de vista prático, a gente já está assistindo. O conflito que inicialmente começou focalizado na faixa de Gaza, e lembrando, contra o Hamas, era um foco do Estado de Israel contra um grupo terrorista. Hoje nós estamos vendo uma incursão contra um Estado soberano, ainda que ele tenha um controle pelo Hezbollah, parcialmente. A gente está assistindo ataques diretos do Irã contra Israel, então é um Estado contra o Estado. E o grande ponto é,
Se isso vai deixar de ser pontual com avisos, que foi o que aconteceu, seja 3 horas, seja 2, 3 dias, e vai se tornar uma guerra como a gente assistiu na década de 70, entre o Israel e o Egito, que não tinha simplesmente nenhum tipo de back channels, de canais de trocas, é simplesmente a guerra total por si, pela destruição do inimigo. A grande diferença é que na década de 70, a superioridade desses países árabes eram muito maiores do que Israel, e hoje Israel mostra uma capacidade infinitamente maior e, principalmente, tem o apoio hoje de Arábia Saudita, também da questão da Jordânia ao lado, e países que investem radicalmente no turismo, como Catar, Emirados Árabes Unidos, não querem que esse conflito se prolongue, porque isso acaba totalmente o seu plano de desenvolvimento de longo prazo. Então, na prática, já existe uma guerra aberta no Oriente Médio. A diferença é, os americanos vão ser colocados para dentro, os europeus, Reino Unido, França, vão também entrar dentro do conflito, e isso vai se tornar uma grande zona de guerra. Eu acho que essa é a grande questão e a grande pergunta que todo mundo está tentando se perguntar nas próximas horas e dias. Professor Igor, para a gente fechar, o Cristiano Vilela faz a pergunta. Vilela. Professor, boa noite. Professor, desde ontem a gente tem repercutido e analisado o papel da ONU nesse conflito, o papel da ONU nesses conflitos da atualidade. Qual que é a sua visão sobre o papel da ONU? A ONU talvez ela não esteja conseguindo se encaixar de uma forma adequada no contexto geopolítico atual? Cristiano, boa noite. De fato, a ONU ela surge no final da Segunda Guerra, quando a gente sai do realismo das relações internacionais, onde a defesa é o principal ponto dos países, e vai para o liberalismo, para as negociações, para a mesa, para os negócios. Isso se deu até a invasão da Ucrânia. Até a invasão da Ucrânia, a ONU e os seus órgãos, seja a FMI, a Organização Mundial do Comércio e todos os outros, funcionavam independente do manejo internacional. Agora, eu acho que a gente entrou radicalmente dentro de um novo realismo, onde os países colocam a sua segurança e a segurança dos seus parceiros ideológicos acima de tudo. Então é muito nítido o que está acontecendo no mundo. E a ONU não tem braços para fazer o seu enforcement das suas ideias, porque dentro dela, principalmente do Conselho de Segurança, estão grupos extremamente antagônicos nas suas ideias e na visão do que querem para o planeta. Na minha visão, o único órgão hoje internacional que consegue impor sua vontade não é a ONU, é a OTAN, que agora assumiu recentemente Mark Rutte, ex-primeiro-ministro da Holanda, e consegue manter a organização desses países pelo enforcement, pela força. Através disso, Vladimir Putin não consegue invadir países da OTAN porque sabe das consequências. Então, ou nós mudamos radicalmente a capacidade de enforcement da ONU e de vários órgãos internacionais, ou, infelizmente, a gente pode estar vendo uma reedição da Liga das Nações, que não deu certo. Análise do professor Igor Lucena, de Relações Internacionais, mais uma vez aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, professor, como sempre. Bom descanso, até a próxima. Obrigado e uma boa noite a todos.